Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito delicado. Muitos acham que o único problema da África é a fome, mas existem tantos outros problemas que são ignorados e que também contribuem para que a África continue no estado em que está hoje. Hoje vamos analisar um desses problemas, que é o problema de uso de substâncias perigosas. Se já gostou do tema, coloque nos comentários. Antes, só queria pedir desculpas porque vou usar alguns termos diferentes para questões de monetização, para ver se consigo ganhar qualquer coisa com este vídeo. Mas queria pedir aí, coloque uma sugestão. Este é o canal Verdades da África. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 275 milhões de pessoas usaram substâncias perigosas em todo o mundo só no ano passado, enquanto mais de 36 milhões de pessoas sofreram transtornos por uso excessivo dessas substâncias. De acordo com o Relatório Mundial sobre Substâncias Perigosas de 2021, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre essas substâncias, cerca de 275 milhões de pessoas usaram esse tipo de substâncias perigosas, como falamos anteriormente. O número de pessoas que usam substâncias perigosas aumentou em 22%, em parte devido ao crescimento da população global. Com base apenas nas mudanças demográficas, as projeções atuais sugerem um aumento de cerca de 11% no número de pessoas que usam substâncias perigosas em todo o mundo até 2030, e um aumento acentuado de 40% só na África, devido ao crescimento da população jovem que há nesse continente. De acordo com as últimas estimativas globais, cerca de 5,5% da população com idade entre 15 e 64 anos usou substâncias perigosas pelo menos uma vez no ano passado, enquanto 36,3 milhões de pessoas, ou 13% do número total das pessoas que usaram essas substâncias, sofrem transtornos por uso excessivo destas. Globalmente, estima-se que mais de 11 milhões de pessoas injetaram substâncias como essas na corrente sanguínea, metade das quais vive com hepatite C. A história de abuso de substâncias perigosas na África é relativamente curta. O abuso desse tipo de substâncias está, no entanto, a aumentar, principalmente o uso da Terminem, por favor, que eu não vou terminar aqui porque sabem porquê, né? Outras substâncias mais perigosas também passaram a ser usadas em África, como é o caso da Hero e da Coca, que também são bastante usadas. As substâncias mais usadas e a mais comum e disponível é a que é conhecida por ser um fator que contribui para a ocorrência de psicose do tipo esquizofrenia ou esquizofrênico. O comércio e o consumo da Coca e do Hero são os desenvolvimentos mais recentes em alguns países africanos que não tinham experiência anterior com estas substâncias. Esforços devem ser feitos para proteger e implementar programas de avaliação do abuso de substâncias para determinar a real magnitude e características do problema e monitorar suas tendências. A falta de fundos e a falta de pessoal adequadamente treinado dificultam a implementação de programas de controle do abuso de substâncias perigosas. Além do controle formal, as substâncias nocivas merecem um envolvimento e implementação de legislações adequadas. Existe um sistema informal de controle do abuso de substâncias perigosas operando por meio da família, igreja, escola, vizinhanças e ambiente de trabalho, além de atividades recreativas e saudáveis. Sugere-se que os esforços nos países africanos sejam direcionados para fortalecer não apenas o sistema formal de controle para
esse mal, mas também o controle informal para compensar a insuficiência de fundos e a escassez de pessoal treinado na implementação de medidas formais de controle eficaz dessa situação. É muito provável que os problemas de substâncias nocivas nos países africanos piorem no futuro, a menos que as medidas mais eficazes sejam implementadas para deter a situação atual. A África é um dos continentes com a maior população, aliás, é o continente com a população mais jovem do mundo e a tendência dessa população é crescer. Futuramente, o abuso de substâncias perigosas pode dificultar o desenvolvimento da África, porque nós podemos colocar em causa o futuro de muitos jovens que estão a seguir esse caminho e não sabem as reais consequências desse tipo de substâncias. A banalização do uso dessas substâncias é muito frequente em África. As pessoas não entendem que usar esse tipo de substância, uma pessoa que usa esse tipo de coisa, é uma pessoa que precisa de ajuda médica e é importante que esses temas sejam tratados de forma séria por parte das autoridades em países africanos. Esse problema, como às vezes as pessoas esquecem de dizer, é um problema de saúde pública. Podemos até negar e fugir, mas essas pessoas são pessoas que passam por problemas e às vezes recorrem a esse tipo de substâncias para se aliviar. É importante que esses temas sejam abordados da maneira certa, o que não tem acontecido aqui em África. As pessoas têm banalizado, os jovens não entendem qual é o real impacto do uso desse tipo de substâncias e acabam caindo. Depois surge aqui a seguinte questão: qual é a relação entre essas substâncias e o subdesenvolvimento da África? Como é que nós vamos desenvolver um continente em que as pessoas só procuram algum dinheiro para poder satisfazer alguns desejos devido ao uso repetitivo de substâncias perigosas? É importante haver um controle desse tipo de substâncias, porque é verdade, não vamos conseguir erradicar, mas pelo menos vamos tentar controlar. Vamos salvar esses jovens que às vezes vão cedo por conta do abuso e o uso desse tipo de substâncias. Jovens que caem nessa coisa, principalmente aqui no continente africano, onde a pobreza às vezes cria frustrações, às vezes fecha os horizontes dos jovens africanos que procuram prazeres imediatos e acabam se esquecendo que a vida é mais importante do que essas coisas, que o mais importante é o futuro do nosso continente africano. É trabalhar em conjunto para poder alcançar um objetivo que todos temos, e é importante que haja uma África limpa e livre desse tipo de substâncias. Por isso que eu fiz esse vídeo de hoje, para que você entenda que os problemas da África não são simplesmente resumidos à fome, mas existem muitos outros fatores que estão por detrás do subdesenvolvimento aqui em África. Se gostou desse tema, coloque nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana.